Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 12. A gente está trabalhando direito administrativo. Nesta videoaula a gente vai relembrar alguns conceitos da organização da administração pública. Além disso, a gente vai adicionar algumas coisinhas, algum conhecimento, né, a mais aqui a respeito da organização da administração pública. Sem mais, então, vamos lá. Pessoal, não esqueça de acessar o nosso blog, tá bom? O nosso blog está muito bacana. Tudo que eu estou passando aqui, eu fiz um resuminho, deixei lá. Então, não deixe de conferir. O link está na descrição do vídeo, você vai direto para a parte aqui, que é a parte 12, tá bom? E é ótimo para você revisar, tá? De repente está num lugar onde você não pode assistir a videoaula, então você pode ir lá fazer uma leitura. Deixei bem resumido, bem sucinto, direto ao ponto e com questões. Vamos lá. Organização da administração pública, a gente já está cansado de saber, né, que se trata aí de como a administração pública se organiza. E eu tenho a administração direta e eu tenho a administração indireta. A administração direta, quem faz parte, né, quem são os entes da administração direta? Eu tenho a União, eu tenho os estados, né, pessoal, que são os estados membros, né? Eu tenho também o Distrito Federal e os municípios. Esses aqui são os entes da administração direta, eles fazem parte da administração direta. Nós temos também, pessoal, a administração indireta, beleza? E quais são os entes da administração indireta? A gente já discutiu isso aqui, ó, a autarquia, a fundação pública, né? É uma fundação e é pública. Temos também as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Sociedades de economia. Deixa eu limpar aqui. Beleza, beleza. Então, esses aí são os entes, tá, da administração indireta. Pessoal, um detalhe bacana, né, que a gente já sabe que a administração direta, ou seja, os entes da administração direta, a União, Estado, né, Distrito Federal e município, ela cria, né, os entes, tá, da administração indireta. Por exemplo, a União ela pode criar uma autarquia. Aliás, ela criou uma autarquia, né, o INSS. Os estados podem criar uma autarquia, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Detran é uma autarquia, tá? Os municípios também criam autarquia, tá? A fundação pública pode ser uma empresa pública. A União, por exemplo, ela criou uma empresa pública. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Os Correios é uma empresa pública. Ela criou uma sociedade de economia mista também. Alexandre, mas qual a diferença aqui entre empresa pública e sociedade de economia mista? Calma, a gente vai ter uma aula específica sobre cada uma delas. Pessoal, um detalhe muito importante que sempre cai em prova é o seguinte: esses entes da administração direta, eles também são chamados de entes estatais. Por quê? Porque faz parte do, né, estatais, porque fazem parte do Estado, né, República Federativa do Brasil, é o Estado, é o todo. Então são chamados também de entes estatais. Eles são chamados também, são vários nomes para eles, tá, pessoal? É isso mesmo. São chamados de entes federativos. Isso por quê? Porque a nossa forma de Estado, a gente já aprendeu sobre isso, é a federação, tá bom? Então são chamados aí de entes federativos. E também são chamados de entes políticos. Ou seja, qualquer um que eu falo aqui tá certo, é isso mesmo, tá, pessoal? Os entes políticos, pessoal, eu costumo usar para memorizar que, por exemplo, o presidente, que é da União, né, o Estado, o governador, que faz parte do Estado, que é o poder executivo, o chefe do poder executivo do Estado, temos o governador também no Distrito Federal, e temos o prefeito nos municípios, eles que gerenciam, né, cada um os seus entes aí. Então, a gente elege eles. Então, isso quer dizer
faz parte de uma política, vamos dizer assim. Mas política não é isso, tá, pessoal? Política é muito mais que isso. A gente não vai discutir o que é política, tá? Mas só para a gente ter uma noção, eles fazem política para se elegerem, então eles são entes políticos, tá? Grosseiramente falando, erroneamente falando, tá errado isso aqui, é só para a gente memorizar que os entes políticos são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? A política tem a ver com programas para o futuro, tem a ver com planos, né? Tem a ver com outras coisas, só para a gente memorizar. Então, esses aqui são chamados também de entes políticos, ou entes federativos, ou entes estatais. É interessante aqui que todos eles são de direito público, a gente já falou sobre isso, e vamos reforçar, são de direito público. Ou seja, União é direito público, Estado é direito público interno, tá, pessoal? Se cair na sua prova, interno, só grave isso, ponto final, tá bom? Quem é de direito público externo seria um país, né? Um outro país, por exemplo, uma outra nação. Não tem nada a ver com a nossa videoaula, beleza? Então é direito público interno. Show de bola. Alexandre, e a administração indireta, ela pode ser chamada de outra coisa? Pode sim, pessoal, mas antes, olha só cometi um erro aqui, ó. Na verdade, entes políticos não é o correto, é pessoas políticas, tá? Elas são pessoas políticas. Não estaria errado, né? Mas o correto seria pessoas políticas. Sabe por quê, pessoal? Porque esses aqui são chamados de pessoas administrativas, tá? Pessoas administrativas. Beleza? São chamados de pessoas administrativas ou entes administrativos. Entes administrativos. E todos eles aqui também têm personalidade jurídica, a gente vai falar sobre cada um deles, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre administração direta, a gente fala sobre todos aqui. E na outra, nas aulas que irão vir, a gente vai ter uma aula para falar de autarquia, de fundação pública, de empresa pública e de sociedade de economia mista. Lembrando que todas elas têm personalidade jurídica. No caso da autarquia, é direito público, tá? Vou botar aqui, direito público. A fundação pública, ela pode ser de direito público ou direito privado. A gente vai falar sobre isso numa aula oportuna. Já as empresas públicas de sociedade de economia mista são de direito privado, tá, pessoal? Ambas, tá? Isso faz sentido, né? Por quê? Porque elas são... Deixa eu botar um negócio interessante aqui, ó. É o seguinte. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas são empresas estatais. Empresas estatais. A diferença é o seguinte. Imagine que a União queira criar uma empresa. Eu quero criar uma empresa, um banco, por exemplo, e ela tem duas opções, pessoal. Ou esse banco é 100% da União, ou é misto, né? Ou seja, metade da União, né? Um pouquinho mais, metade mais um, pertencente à União, e a outra parte pertencente a particulares, tá bom? Como, por exemplo, a gente, tá? Então, ó, é o caso aí, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a maior parte pertence à União, as outras partes pertencem aos investidores, que pode ser outro banco, outra empresa, tá? Não cabe pra gente aqui. Só cabe o seguinte, que as empresas públicas é uma empresa estatal 100% da União. Já a Sociedade de Economia Mista também é uma empresa estatal. Só que ela é mista, né? A maior parte dela pertence à União e outra parte pertence aos particulares, aos investidores. Mas ambas são empresas estatais. Inclusive, a gente vai ter uma aula, a gente vai falar sobre elas, porque elas são todas elas de direito privado, né? Privado. Beleza, pessoal, vamos agora para o próximo. A gente vai falar sobre órgãos públicos, né? É importante a gente deixar claro que os órgãos públicos, ele fica interno, ele é interno, né? E está interno dentro da administração pública direta ou da indireta. Então, ela pode estar, né, na administração pública direta, vou botar aqui direto, tá, pessoal? Direta, ou na indireta. Ou seja, eu posso ter órgãos, por exemplo, numa autarquia, como o INSS, que tem vários órgãos. Eu posso ter órgão, né? Quando tem órgãos públicos, geralmente há uma hierarquia. E uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte: os órgãos, a gente vai ter aulas exclusivas, a gente vai ter 2 aulas exclusivas sobre órgãos, tá? Os órgãos, eles não têm personalidade, né? Vou botar aqui não possui, vou botar de vermelho para chamar a atenção. Não possuem personalidade
jurídica. A gente já teve uma aula sobre isso, mas vou dar um exemplo. Imagine, por exemplo, um carro, né? A Polícia Federal. A Polícia Federal, ela é um órgão, né? Polícia Federal, ela é um órgão pertencente, no caso, à Justiça, né? O Ministério da Justiça, da Justiça e da Segurança Pública, não é isso? Então, é vinculado ao Ministério. Então, é um órgão dentro de outro órgão, tá? Então, o que acontece? A Polícia Federal é um órgão. Então, e se a Polícia Federal colide com o meu carro e eu tenho um prejuízo? Eu entro na justiça contra a Polícia Federal. Não. A Polícia Federal é um órgão, ela não tem personalidade jurídica. Você deve entrar na justiça, né? Entrar com uma ação civil contra a União, tá? Para reparar os seus bens, claro. Não é contra a Polícia Federal, porque a Polícia Federal não tem personalidade jurídica, ou seja, não pode ser réu ou autor no processo e também não pode ter bens, né? Não pode ter bens no seu nome, beleza? Beleza, isso aqui é um resuminho de tudo que a gente precisa para resolver boa parte das questões, tá? Só que a gente vai se aprofundar mais à frente em órgão público e também na administração direta e indireta. Então, ó, vou fechar o bloco aqui, vamos fazer algumas questõezinhas. Pessoal, é importante, vá lá, façam as questões, que no próximo vídeo já vai ter as questõezinhas para a gente corrigir. Beleza? Vou separar aqui vídeo por questões que fica mais fácil. Então, tem gente que gosta de fazer só questões, né? Então vai direto para as questões. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.